Hoje eu venho falar de uma dúvida que 90% das pessoas que anunciam na internet têm hoje. Qual plataforma de anúncio escolher? Google ou Facebook? Qual que dá mais resultado? Qual que é o melhor para o meu negócio? Antes disso, você tem que entender como que funciona o mercado e como que o seu público está posicionado dentro dele. Porque aí sim, tendo essa conclusão, você consegue decidir qual a plataforma de anúncio que você vai implementar no seu negócio. Então vamos lá. O mercado ele funciona da seguinte forma, é como se fosse uma espécie de pirâmide. Essa pirâmide tem três partes. A ponta de cima é 1% do seu público, do público da tua empresa. Essa segunda parte é 9%. E a última parte, que é a base, a maior de todas, é 90% do seu público. Tá, como que funciona a divisão desse público? 1% das pessoas, esse 1%, já sabem que tem um problema. Então, 1% dessas pessoas sabem que tem um problema e precisa resolver. Ele precisa de uma solução. Então, aonde que está esse público? Quando ele identifica que ele tem um problema, ele vai em busca dessa solução. Então, esse público ele vai no Google buscar essa solução. Ele entra lá, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Uma pessoa que está precisando instalar redes de proteção no seu apartamento. Ele já se mudou, ele está lá na casa dele e ele identificou que é algo que está trazendo risco para ele e para a família dele. Porque ele tem uma criança pequena, muitas vezes ele tem um gato, um animal de estimação dentro de casa e está correndo o risco de acontecer um acidente, um imprevisto por conta da falta de segurança. Então, geralmente ele vai no Google, pesquisa por redes de proteção e lá ele encontra vários anunciantes oferecendo essa solução para o problema dele. Só que qual que é o maior entrave desse público, dessas pessoas que anunciam no Google? A concorrência é muito alta. Por que ela é muito alta? Porque esse 1% dessas pessoas que já sabem que tem um problema é um público quente, é um público que está em modo de compra. Então todas as empresas querem atacar esse público, querem trazer esse público para dentro da empresa deles. Então a concorrência era muito alta. Quando a concorrência era muito alta, automaticamente o leilão por aquele cliente, o custo por aquele cliente ele é mais alto, porque tem muitas pessoas disputando e aí tende a ficar mais caro. E aqui a gente passa agora para o 9%. 9% é aquele público que sabem também que tem um problema, eles sabem que tem um problema, só que aquele problema não incomoda. Vamos dar um exemplo prático. Uma pessoa que tem dor na coluna, aquela dor atinge ele diariamente, só que não é uma dor muito forte, não é uma dor que incomoda tanto a ponto dele ficar deitado numa cama, dele sentir muita dor, não conseguir trabalhar, é uma dor suportável. Então ele tem um problema, mas é um problema que não incomoda. E aí ele precisa de uma solução, só que ainda não está no momento. Ele fala, não, eu consigo aguentar isso durante um tempo, eu não preciso buscar um médico, por exemplo. E aonde que está essa pessoa? Aonde você pode atingir essa pessoa? No Facebook. Mais Instagram. Por quê? Vamos supor que uma pessoa ela tem um problema de coluna, assim como nós estamos falando e dando esse exemplo. Mas ainda não está incomodando, então ele não vai no Google procurar por um médico, por uma solução que vai resolver o problema dele, porque ainda não está a nível dele ir buscar uma solução. Então, se ele hoje estiver nas suas redes sociais, ali no dia a dia, vendo feed de notícia e ele vê o anúncio da sua empresa, saiba como resolver o seu problema na coluna em 5 passos, por exemplo. Ou então, eu tenho a solução para o seu problema na coluna. Esse é o melhor remédio, essa é a melhor solução. Quando você faz isso, você está se comunicando com ele diretamente, com uma pessoa que tem um problema e precisa da sua solução, só que ela ainda não está um problema tão grave assim. Então quando você mostra para ele que ele tem que tratar esse problema, se não pode piorar, e você tem uma solução para o problema dele, a chance de você trazer esse cliente é muito grande. E a concorrência é bem menor do que esse 1%.
Então você consegue atingir um público um pouco maior do que esse 1%, consegue ter a concorrência um pouco menor e você consegue trazer um número maior de clientes para dentro da sua empresa. Então o Facebook e o Instagram vai te ajudar a atingir esse público que tem um problema, mas ele ainda não sabe que ele precisa resolver, que se ele deixar aquilo evoluir, vai ser pior para ele no futuro. Então você consegue fazer isso e posso te dizer que cerca de 30 a 40% das empresas atingem esse público. Agora nós vamos falar de 90% desse público, do mercado. Esse público ele é muito grande e apenas 5% das empresas, falando de segmento para segmento, atinge esse público. E é aqui que está a galinha dos ovos de ouro. É aqui onde você vai conseguir uma quantidade de clientes muito grande, uma quantidade massiva de clientes, onde você vai ter muito resultado na sua empresa para alavancar, para ter o crescimento, para ter bastante resultado e, consequentemente, clientes e vendas. É aqui que está o grande negócio. 90% das pessoas não sabem que tem um problema. Estão ali no dia a dia carregando esse problema e não sabem que tem. Então você precisa falar para essa pessoa que ela tem um problema e ela precisa resolver. Vamos dar um outro exemplo para te deixar aí bem informado para você conseguir entender. Seguindo um exemplo desse primeiro público, vamos falar de redes de proteção. Toda vez que uma pessoa vai fazer uma mudança de casa, que ela recém comprou um apartamento, muitas vezes ele está pegando a chave, ele está naquela fase que seu apartamento está quase pronto, ele começa a se preocupar com algumas coisas, como por exemplo, eu tenho que colocar o piso, eu tenho que fazer reforma, eu tenho que instalar a pia do meu apartamento, porque eu vou pegar a chave e eu preciso se mudar. Só que ele também vai precisar instalar redes de proteção na sua janela, na sua sacada. Só que ele ainda não pensou nisso. Se tem outras prioridades na frente que impede ele de pensar. Ele tem um problema, ele vai precisar colocar redes de proteção por questão de segurança. Só que ele ainda não sabe disso. Então, é aqui que eu posso te dizer que está a galinha dos ovos de ouro. É aqui que está o dinheiro, é aqui que está o cliente. Aí você fala, como que eu posso atingir esse público? Como eu te disse, agora que vai ficar muito mais claro. Quando escolher o Google e quando escolher o Facebook. Esse cara, esse cliente que está aqui nessa base de 90%, ele não sabe que tem um problema. Então ele não vai no Google pesquisar sobre instalação de redes de proteção. Ele não sabe que ele precisa instalar redes de proteção. Esse cara, sabe onde ele está? Ele está no Facebook, ele está no Instagram, ele está no LinkedIn, ele está na rede social. Muitas vezes ele pode estar no YouTube, vendo um vídeo, ouvindo uma música e ele ser impactado pelo seu anúncio. Se ele estiver, por exemplo, no feed de notícias do Facebook, lá no dia a dia, uma coisa que eu quero deixar bem claro, ninguém entra no Facebook, Instagram, nas redes sociais para comprar. As pessoas estão no momento de ver notícias, de assistir vídeos engraçados, vendo ali muitas vezes coisas sobre futebol, sobre coisas que estão acontecendo ali no momento. Eles não estão ali para comprar. E quando você quebra esse padrão, que você mostra alguma coisa para esse cliente que é de interesse e que ele não sabia que ele precisa daquilo, é aí que está o ponto, é aí que está a chave para que o seu negócio tenha sucesso e você consiga mais clientes. Porque o que você pode fazer com o Facebook? É uma ferramenta muito poderosa para você fazer anúncios nas redes sociais, Facebook e Instagram. Você pode criar anúncios segmentando pessoas por interesses. Como assim por interesse? Você pega, simplesmente cria um anúncio no Facebook e fala assim, ó, Facebook, eu quero mostrar esse anúncio, eu quero que você entregue esse anúncio para pessoas que têm interesse em reforma, instalação de piso, pia, pessoas que estão pegando a chave do apartamento, pessoas que têm interesse em condomínio, pessoas que têm interesse em fechamento de sacada, em vidro, que tem interesse nessas coisas que são relacionadas ao seu produto, que no caso nós estamos falando de rede de proteção. Porque aí esse cliente, esse público, ele acaba lembrando que ele tem um problema, porque ele está ali no momento de fazer orçamentos para instalação, para reforma, só que ele ainda não pensou na rede de proteção. E quando você atinge ele vai falar, poxa, verdade, eu preciso instalar rede de proteção, deixa eu fazer um orçamento com essa empresa que apareceu para mim nesse momento que eu nem lembrava.
E o mais importante, o melhor, que bem diferente do 1% do mercado, essa base, apenas 5% das empresas trabalham ela. Então aqui fica um público bem maior, um público extremamente potencial e com uma concorrência baixíssima. Então automaticamente, quando a concorrência é baixa, você paga menos pelo seu cliente. O seu CPA é muito baixo, que é o custo por aquisição, né? O custo que você vai pagar para ter aquele cliente. Então fica assim. Então se você quer ter resultado a curto prazo, você quer colocar a sua empresa para fazer anúncios na internet e já conseguir o seu primeiro cliente, a sua primeira venda, eu aconselho que você utilize o Google. Porque o Google está cheio de pessoas, de um público muito quente que já está procurando pelo seu produto ou serviço, está procurando por coisas relacionadas à sua empresa. Tem um case de sucesso aqui na agência de clientes que criaram a sua primeira campanha no Google e já tiveram o seu primeiro contato, a sua primeira venda dentro de meia hora, 40 minutos. Então é algo muito poderoso. Agora, se você quiser ter resultado escalável, resultado massivo, aumentar de uma forma excepcional a quantidade de clientes e vendas do seu negócio, vai com as redes sociais. Utilize o Google, inicialmente o Facebook e o Instagram. Isso vai ser muito bom para o seu negócio. Você vai conseguir dar uma solução para aquela pessoa que tem um problema, mas não está incomodando, e para aquela pessoa que não sabe que tem um problema. E aqui a concorrência é muito baixa, você vai pagar muito menos pelo seu cliente, porque a concorrência aqui é quase zero. E se você trabalhar esse público, principalmente desses 90%, a chance de você crescer é muito grande, a chance de você ter resultado massivo é muito grande. Então fica essa dica. Quando você tiver em dúvida, se você vai escolher entre Google ou Facebook, faz esse desenho, pega um lápis, uma caneta, um caderno ali, desenha essa pirâmide e tenta entender onde está o seu cliente. Você vai saber que o cliente que já tem um problema, ele está aqui, onde a concorrência é maior. E se você começar a trabalhar esses 90%, a chance de você se destacar no mercado e ter grandes resultados é muito grande.